o medo é péssimo conselheiro, é isso que a gente aprendeu na ciência política, na construção do Estado de Direito, né? Para ter estabilidade no exercício de governo. Entendeu? Então, eu vejo pessoas falando loucura, né? Aí sim, desvarios, e que custam caro. Então, de um lado, você tem uma direita caricatural apocalíptica, que tem os profetas do caos, né? Os senhores da guerra e os profetas do caos. Então, como é que eles são? Eles são milenaristas. Tem um discurso moral milenarista. O fim do mundo é agora, o fim do mundo está chegando, então é preciso que você me dê uma carta branca para eu fazer uma guerra agora, uma cruzada, uma guerra, para salvar a sociedade dela mesma. Tá? Então, estamos diante do fim do mundo, então é preciso salvar da ditadura gay, é preciso salvar dos pretos que agora decidiram ser gente, é preciso salvar das mulheres que resolveram largar o pano de prato, não é? E serem independentes, entenderem de assunto de homem, como a professora Jaqueline. É muito comum masculinizarem, esculhambarem com mulheres, né, que têm poder, né? Não apenas Jaqueline, todas muitas outras, né? Então, isso, percebe, esse é o discurso. Então, e por que o discurso da guerra rende? Como a guerra não existe, estrito senso, como a gente viu nessa operação, do lado de lá tinha exército? Não. Tinha capacidade de enfrentamento à polícia, um policial com pistola e um conjunto de coisa, derruba mesmo, né? Imobiliza um cara com fuzil, que não tem essa mobilidade em 60 metros de atuação, gente. Em territórios irregulares, gostando ou não do que disseram, do que eu estou falando. Vai continuar sendo assim, porque a realidade é soberana, né? Na sua demonstração, na sua prática, já que gostam tanto de prática, né? Então, é evidente, né, que as coisas não são como as pessoas estão pensando. Esse é o lado da direita. Então, por que propõe leis duras? Quanto mais dura é a lei, mais inaplicável ela é. Quanto mais absurdamente draconiana é uma lei, mais ela nega a outra. Então, você gera, em vez de gerar interlegalidade, você gera bateção de cabeça. Uma lei desautoriza a outra, gerando limbos normativos procedimentais que serão resolvidos nos gabinetes, nos acordos do fio do bigode, leiloando a vida do policial que está tentando aplicar lei vagabunda. Uma lei nega a outra. Então, o sujeito fica igual o Robocop. Sabe aquele filme do Robocop? Que aí tem um bando de pessoas brilhantes, políticas, que decidem que vão, em vez de pegar as 3 diretrizes do Robocop, colocam 20 na cabeça do Robocop. Aí o Robocop fica doidaço, porque uma diretriz nega a outra. Então, isso é o Brasil, a proliferação de normativas, de legislações que conflitam entre si, para gerar esses limbos, esses vazios que permitem corrupção política, permitem um monte de coisa. Tá? Desmoralizar a polícia, transformar o policial em mercadoria, em zumbi. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Aqui, então, eu vou fazer leis duras, porque eu não estou preocupado com a execução, eu não estou preocupado com o sistema de justiça criminal. Está preocupado com o voto? Claro que está, isso é fundamental. O medo é sobre... Você produz com matança muito voto. Por que você produz? Porque a segurança é sempre presentista, tá, Pedro? E porque política é aquilo, né, professor? Assim como tem no nosso campo, a gente adora um discurso de emancipação dos menos favorecidos. O discurso da violência, ele também tem um afeto. Aí eu vou explicar isso também. Então, de um lado, tem essa caricatura da lei e da ordem, tá? Uma ordem que você não sabe de onde vem, extemporânea, vem de um Eldorado, né? Um mundo em que não tinha conflito, que nunca vai existir e nunca existiu, porque o conflito, que é a divergência de interesses, de opiniões, de percepções, né? É o que funda a possibilidade de pacto. Por que eu aguento viver com você em sociedade? Que a gente definiu aqui umas regras do jogo. E por quê? Porque a gente é diferente, a gente pensa diferente, tem time de futebol diferente, mas não preciso matar você por isso. Senão não tem estabilidade. Se eu matar você, mais à frente seus amigos vão me matar. O nome disso é paradoxo da proteção. Quanto maior a proteção do musculoso de academia, esses gelecas de academia que acham que podem apontar arma para mim, maior a insegurança coletiva. É por isso que um carro blindado protege a Jaqueline enquanto ela está dentro do carro, mas ela vai ter que sair para fazer um xixi, vai ter que sair para comer, né? Por isso que Robin Hood, né, ele fazia assalto nas estradas. Então, vejam que os mecanismos privados de proteção não são capazes de garantir a segurança pública, que é fluxo, é mobilidade. Tá? Mesmo uma câmera de vídeo no meu prédio que tem, não é capaz de dar conta do contorno. E precisa o quê? De um acionamento imediato com 90, senão vai dar ruim. Você só vai gastar muito dinheiro com filmagem. Eu mesmo tenho filmagens aqui de como entraram no meu carro, roubaram tudo, mas não pegaram o CD do Milton Nascimento porque eles não gostavam. Tudo que era Milton Nascimento, Caetano, ficou. Porra, além de tudo, mau gosto. Vai ser assaltante melhor, né? Foi filmado, só que o indivíduo tem um boné, a câmera não tem essa precisão,
Então é muito difícil que você, a partir dessas filmagens que foi entregue à polícia, você conseguisse identificar a autoria. Não é tão simples como as pessoas pensam. Né? Então, esse é um ponto importante do lado de cá. Você fabrica e você dá serviço para o outro. Eu fiz minha parte. Aqui, ó, lei dura, daqui para frente todo mundo vai ajoelhar, mamar e rezar. Tá certo? Só que não é passível de aplicar. Então, o policial fica ali inseguro, porque se ele não aplicar aquilo, ele está prevaricando. Agir mais do que devia podia, ou agir menos do que devia podia. Esse é o dilema concreto na tomada de decisão nos tais 30 segundos. Tá claro? Aí você cria aquela coisa, aquela cabeça doida, não é? Do Robocop, que ele não sabe, faço isso, protejo o inocente, eu dou tiro primeiro. Eu tiro primeiro, entendeu? Aí o cara ficava paralisado, paralisia decisória, inviabilidade. Né? Aí você vai ter que criar mecanismos clandestinos para gerir a cadeia, porque os mecanismos legais impedem você de controlar a cadeia. Aí você, para aplicar a lei, vai ter que rasgar a lei, entendeu? O que a polícia tem que fazer em vários momentos, porque a lei é retardada, a lei que é burra, a lei é oportunista. Lei mal feita, é igual linguiça. Você, para comer, é bom não ver fazendo, não porque ele é suja, porque talvez você não saiba. Que nem notícia. É igual notícia, envelhece no dia seguinte. Então, esse é o outro ponto. Isso aqui é a direita. Então, e você não pode dizer que o político está certo ou errado, porque aquilo não foi aplicado. Então, o sujeito fica igual um arauto, falando desvarios, bravatas, peito de pombo, cara feio, eu fiz isso, aquilo, eu propus isso, tá aqui a lei, entendeu? Porque como ela não foi executada, você não pode dizer, ela é difícil de ser executada, é impossível, você não pode dizer nem que está certo, nem que está errado. Aí o sujeito não pode ser avaliado e desmascarado no blefe dele. Isso é a direita caricatural. E a esquerda caricatural? Quando eu falo caricatura, é o exagero, é uma técnica sociológica da gente entender esses funcionamentos. A esquerda caricatural é missionária, também milenarista. Ela também acredita no juízo final. Não é mais o fim do mundo, né? Porque a gente pode esperar. Então, é uma espera messiânica, salvacionista. Então, qual é o discurso dela? Olha, vai sendo assaltado aí, vai sendo estuprado, vai sendo exposto ao feminicídio, porque o dia que nós tivermos igualdade plena, né, todo vai mundo acontecer mais. Ganha. Quando todo o social chegar para todo mundo, olha o ilusionismo. Tá? Não vai ter mais conflito. De novo, matou a sociedade, né? Matou a política, matou as relações de poder. Então, ainda criminaliza a pobreza, ou seja, o sujeito é bandido, criminoso, porque ele é pobre. Não é assim que é. Não tem essa relação causal. Isso é classes perigosas. É você gerar mecanismos excludentes, né? Em vez de gerar mecanismos includentes. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.